E aí, gente, tudo bem? A gente já fez um review rápido da Bíblia de Estudo Thomas Nelson, mas hoje eu gostaria de fazer um review dessa edição Premier, né? Capa de couro legítimo. Aqui eu separei alguns recursos interessantes que eu quero mostrar para vocês, né? Além, claro, da, da qualidade dessa Bíblia, né? A capa dela de couro legítimo, na verdade, nós realmente não temos nada igual, tá, a essa Bíblia em português. Ela tem uma qualidade do material assim excepcional, né? Depois vou mostrar aqui a qualidade gráfica, mas por fora essa capa de couro legítima estilo americano, que é quando fica sobrando um pouco mais aqui para proteger. Ela tem essa lombada que ela é meio avermelhada, dourada avermelhada, né? E a qualidade de impressão vocês vão poder ver também. Tem três fitilhos bem grossos, né? É uma Bíblia realmente que dura a vida inteira, né? Olha só o detalhe dessa linhazinha aqui, ó, de dourada, né? Muito bonita mesmo. Mas vocês sabem que eu gosto de fazer review em relação ao conteúdo, né? E aí nós vamos passar aqui para o conteúdo, né? Essa Bíblia ela é dita como Bíblia de estudo de teologia bíblica, né? Diferente de outras Bíblias que têm uma conotação mais de Bíblia doutrinária ou teologia sistemática, né? Mas eu já havia dito isso, eu creio que essa questão da teologia bíblica, focada na teologia bíblica, eu creio que seja mais por causa dos artigos, né? Que ela tem artigos voltados para a teologia bíblica. Então, a partir do índice aqui, nós vamos ver que tem um guia rápido para aprender a usar essa Bíblia, né? Abreviatura, agradecimentos, equipe editorial americana, prefácio, né? E cronologia do Antigo Testamento. Da mesma forma que a NAA, como o texto bíblico ele é dividido em Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, proféticos, né? Depois no Novo Testamento você tem os Evangelhos, Atos, depois você tem as cartas, né? Então, da mesma forma que a NAA, ele tem uma espécie de introdução, né, a esses blocos. Então, você tem uma introdução ao Pentateuco, aí você tem Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Aí começam os livros históricos, aí você tem uma introdução aos livros históricos. Essa introdução ela é riquíssima para você entender esses livros que virão, né, no próximo bloco da separação de livros, livros históricos. Depois você tem os livros poéticos, os sapienciais, né? Aqui você tem uma introdução também, aí você começa Jó, Salmos, Provérbios. Depois você tem os livros proféticos, você tem uma introdução aos livros proféticos. Ó. Então essas introduções são muito ricas. Né? Aqui quando você chega no Novo Testamento, você também tem a introdução ao Evangelho e Atos, depois você tem uma introdução a Cartas e Apocalipse. Então você tem duas introduções aqui no Novo Testamento. Uma coisa muito boa nessa Bíblia, ela tem o índice de mapas, então você vai achar aqui os mapas através desse índice, tá? E aqui, que a NA não tem, é o índice de gráficos, tá? Esse índice de gráficos, ele, ele traz aquelas tabelas que existem, né, nos comentários ou no meio do texto, tá certo? Por exemplo, datas do Êxodo, né? Página 136. Se eu for na página 136, lá tem um gráfico. Deixa eu voltar aqui. 136. Um gráfico das datas do Êxodo. Né, ó, 136. Ó, tá aqui, ó. Data do Êxodo. Por coincidência, é na introdução ao Êxodo. Mas vamos ver outro aqui. Cronologia integrada dos patriarcas, página 74. Essa daqui eu acho que eu até marquei para a gente ver no nosso review aqui. 74. Cronologia integrada, página 74, isso. Aqui, ó. 74, ó. Então você tem esse gráfico, né?
Na Bíblia NAA, foi uma das críticas que eu fiz, é que não tem esse índice de gráficos. Você tem muitos gráficos, mas você não tem o índice de gráficos. E na versão inglesa você tem, entendeu? Na versão inglesa da NAA você tem. E aqui você tem índice de ilustrações. Então, ela tem muitas ilustrações, tá? Tem algumas fotos de itens arqueológicos, né? E aqui você tem um índice de artigos bíblico-teológico. Então, é isso aqui que eu acho que faz com que essa Bíblia seja chamada de Bíblia de Estudo Teologia Bíblica, né? Por causa desses artigos aqui que são voltados para a teologia bíblica, tá certo? Muito mais do que pelos comentários em si, tá? Aqui a equipe editorial, a gente viu isso na NVT de forma muito abrangente, a gente olhou. No nosso review da NA também nós vimos, mas só para você ter uma ideia geral aqui, o Diacasso editor geral, né? Você tem um editor associado, Richard Hess, também muito conhecido, o Alexander, T.D. Alexander, que é um conhecido teólogo bíblico, né, de teologia bíblica, aquele dicionário grossão de teologia bíblica, ele é que é o organizador, aquele cinza, se eu não me engano, da Vida Nova. O Douglas Moo, ele está aqui como o editor associado na parte de Novo Testamento, né? E você tem o Andrew Nacelli, né? que é muito conhecido também. E aqui você tem os colaboradores dos comentários e dos artigos, né? Então, em Gênesis, você tem o Richard Hess, o T.D. Alexander. Então, você vai olhar cada um desses nomes aqui e você vai ver que as pessoas escolhidas para tratar das notas, escrever as notas dessa Bíblia, são teólogos realmente muito capacitados e muito conhecidos. Isso é o que nós sempre falamos, que a qualidade das notas de uma Bíblia é analisada através de quem está escrevendo as notas. Então, aqui você tem só muitos teólogos conhecidos, né? Quem não conhece algum aqui em português, mas ele é destacado teólogo na língua inglesa, né? Muitos livros em inglês. Eu vi alguns aqui que a gente pode não conhecer em português. O Richard Hess é um deles, né? Que aqui a gente não conhece, mas a gente não conhece muito em português, mas em inglês é muito conhecido, um teólogo de mão cheia, né? Tremper Longman, Douglas Stuart, aquele que escreveu junto com o Gordon Fee, se eu não me engano, Bruce Waltke, que é nosso conhecido também, Philip Long, muito conhecido. Esse carinha aqui, Jenson DeHout, eu tenho um livro dele em inglês, Introdução ao Antigo Testamento, que é uma das melhores introduções que eu já vi. Mas é em inglês, não tem em português, né? Anthony Peterson, Andrew Hill, ao Malaquias. Andrew Hill é aquele que tem um livro de introdução ao Antigo Testamento, capa preta, né? Período intertestamentário, Douglas Moo e tal. Você tem Mateus Craig Bloomberg, muito conhecido, aquele que tem uma coleção de introdução ao Novo Testamento em 2 volumes, né? Eu vou citar mais o que a gente conhece em português. Mark Strauss, né, que é bastante conhecido em inglês, né? Nós temos, acho que nós não temos nada dele em português, mas em inglês ele é bastante conhecido na área de estudo dos Evangelhos e Atos, né? Douglas Moo em Romanos, não tem nem o que falar, né? Maury Harris, 2 Coríntios, muito conhecido. Esse carinha aqui, eu acho que também nós não temos livro dele em português, mas ele é um grande estudioso das cartas de Paulo. Inclusive, ele tem um livro que é justamente defendendo a antiga perspectiva de Paulo frente à nova perspectiva, né? David Garland, que é muito conhecido, tem comentário de Coríntios, de Colossenses, né? Então, assim, todos, Karen Jobs, em 1 Pedro, que nós temos agora no Vida Nova, o comentário exegético, né?
Então, Colin Krause, bastante conhecido, tem comentário de Romanos, tem comentário das cartas de João, né? Um grande teólogo também. E aqui nós temos os autores dos artigos, né? James Hamilton, J. Carson, Kevin DeYoung, assim, são realmente nomes de peso, né? Daqueles que escreveram tanto os artigos como as notas. E isso faz com que a gente realmente valorize bastante esses comentários. Então vamos agora para a Bíblia em si, né? Essa Bíblia, como eu digo, ela antes de cada bloco ela tem uma introdução. Aqui ela tem também essa cronologia do Antigo Testamento, né, com muitos dados interessantes. Aqui na hora que você está sistematizando ou querendo ver melhor a respeito dos tempos e dos personagens, isso aqui ajuda bastante, né? Então, como eu disse aqui, a introdução ao Antigo Testamento, porque é o bloco do Pentateuco, né? E aí ele vai falar sobre o Pentateuco, algumas imagens, né? E aqui introdução ao livro. Todos os livros têm essa mesma pauta, digamos, né? O nome e objetivo do livro, contexto e autoria. Geralmente tem muitos gráficos e tabelas nessas introduções, né? Aqui a introdução a Gênesis, né? Estrutura, Gênesis e a ciência, né? Gênesis e a história, Gênesis e a teologia, né? E aí ele traz Gênesis e Novo Testamento, depois traz um esboço. Ele começa o início de Gênesis, veja aqui do capítulo 1, do verso 1 ao 4, você tem uma nota desse tamanho, né? Do ao 5. E aqui segue, né? Você vê que tem uma diagramação muito bonita, essas cores aqui que se destacam, né, do comentário e do cabeçalho, referências cruzadas abundantes, texto em uma só coluna. A letra é relativamente boa, ela não é tão pequena, mas também não é muito grande, tá? As notas têm uma letra um pouco menor, mas ela chega aqui a ser do tamanho, talvez, um pouquinho menor do que a da Bíblia de Estudo Pentecostal. E eu acho que do mesmo tamanho da NAA grande. A NAA média, as letras são de bula, é menor do que essa daqui, né? Mas, enfim. Aqui você tem maiores alianças do Antigo Testamento, então você tem uma tabela interessante, fazendo um resumo das alianças, né? Aqui você tem cronologia integrada dos patriarcas, que eu falei, viagem de Abraão. Ela tem uma qualidade gráfica realmente inigualável. Nós não temos nenhuma Bíblia com qualidade gráfica como essa. Eu sei que a Holman tem também uma qualidade muito boa, que é a de King James Holman, né? Talvez tenha competição com ela, mas é uma qualidade gráfica muito boa. Aqui você tem os mobiliários do tabernáculo, né? Bem detalhado. Depois você tem o próprio tabernáculo, né, com alguns detalhes interessantes. Aqui é muito bom porque são textos muito imaginativos quando você está lendo ele falando dos objetos, das cores, das cortinas. Depois, quando você olha assim, as coisas se integram na sua mente porque você agora viu o desenho do tabernáculo, né? Aqui você tem festas fixas do Senhor, então você tem a festa, a referência bíblica dela, que são várias, inclusive no Novo Testamento, a época do ano que ela ocorria, a época do ano moderno, que é no nosso tempo, o significado dela e os requisitos especiais dessa festa, tá certo? Muito boa esse resumo aqui. Depois você tem aqui, ó, distância em milha entre as cidades do Antigo Testamento. Que riqueza é esse quadro, né? Se você quiser saber a distância do Hebron para Azor, né? Então você vai conectando aqui de Jope para. Então, quando você está lendo uma história bíblica que você vê ali alguém fazendo alguma travessia, você pode vir nesse quadro e vai saber mais ou menos a distância. Muito interessante isso aqui, né? Você tem aqui um mapa dos juízes de Israel, cada um deles, as cidades, qualidade gráfica aqui inquestionável, né? Colorido, né? Muito relevo, né? Muito assim avivada essa imagem, né? Para nos ajudar a entender, né? Aqui você tem o Templo de Salomão, né? Na NA você tem uma página inteira desse templo, mas as cores delas é naquele espectro de marrom a salmão. Aqui você tem cores toda colorida, né? Na verdade, né? Templo de Salomão.
É uma imagem bonita, faltou aqui talvez pessoas para você ter a ideia da dimensão do templo, como na NA tem, né? E dos utensílios, que aí nos dá uma noção melhor a respeito, né? Da escala, digamos assim, né? Você tem várias imagens arqueológicas, imagens assim de cidades no tempo moderno, né? Que ajuda ali através dos escombros, né? Dali dos achados, a você também ter imaginação para enxergar as coisas, tá certo? Campanhas da Síria contra Israel e Judá. Olha a qualidade desses mapas. Coloridos, com algumas explicações. Nós temos aqui os traçados das campanhas, temos aqui as rotas, né, as batalhas. Né? Então, muito rico o conteúdo. Né? Eu vou passar agora um pouco mais para frente, né, para o Novo Testamento, ao Templo de Herodes, numa página única. Né? Muito bonito também. Você aqui tem uma visão muito, muito clara a respeito do templo, né? Colorida, tá certo? Aqui você tem Jesus na Galileia, então você tem o ministério de Jesus, né? Com alguns pontos de marcação e descrevendo cada um com os textos bíblicos. Isso aqui é muito, muito bom para a gente conseguir enxergar o que estava acontecendo, né? Aqui você tem Jerusalém durante o ministério de Jesus, né? Então, aqui uma foto panorâmica, como se fosse de um helicóptero, né? Você tem aqui mostrando a cidade, alguns locais-chave para você entender, e aí você entende a cidade de Jerusalém como um todo, o Monte das Oliveiras, você consegue ver o Monte das Oliveiras, qual é o distanciamento que ele tem da cidade. Então, isso tudo vai ajudando você a ter uma mente mais imaginativa quando está lendo o texto bíblico, né? Esses quadros aqui, eles sempre são sistematizações, né? E são muito bons aqui, ó, julgamento de Jesus. Aqui tem perante as autoridades religiosas judaicas, perante as autoridades romanas. Então, a sistematização de um tema. Isso aqui é excelente para a gente aprender, né? Aqui você tem um desenho, digamos assim, né, do túmulo, né? Como é que era o túmulo? Aqui você tem todas as parábolas de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, né? Aqui é uma continuação das parábolas, todos os textos que tem as parábolas, né? Você vai ver que aqui nesse primeiro conjunto de parábolas, Mateus é mais abundante do que Marcos e Lucas, né? E aqui nessas outras parábolas finais, Lucas é mais abundante do que Mateus. Então existem muitas parábolas que estão em Mateus e em Lucas, e muitas que estão só em uma ou em outro. Então, em termos de parábola, Mateus e Lucas são proeminentes, né? Aqui a Semana da Paixão, então você tem aqui novamente a cidade de Jerusalém, mostrando a Semana da Paixão, os passos que foram andados por Jesus, né? E um gráfico muito bonito, né? Mostrando aqui a cidade e os principais locais da cidade, e principalmente o trajeto que Jesus fez. Aqui você tem um modelo do Palácio de Herodes também, né, lhe dando uma noção muito legal. Aparições de Jesus após a ressurreição. Então aqui, como eu disse, é um quadro, quase sempre esses quadros são sistematizações. Então ele está pegando de todos os lugares onde diz que Jesus apareceu e está sistematizando para que a gente possa ter num lugar só. Muito bom. Entrando inclusive em Atos e 1 Coríntios. Aqui você tem a harmonia dos evangelhos, ou seja, toda a história contada nos evangelhos harmonizada, porque a gente sabe que os evangelhos são 4 perspectivas de uma descrição da vida de Jesus. Então aqui eles estão harmonizados nesse quadro. Isso aqui é muito legal. Na verdade, são outras páginas, várias páginas, ó. A harmonia dos evangelhos. E aqui é muito bom quando você vai estudar um assunto dos evangelhos, você vem num quadro desse e estuda o assunto nos outros evangelhos para ver se eles trazem uma luz maior, trazem um entendimento maior, trazem uma novidade que no outro não contou, né? Muito legal isso. Você tem que ir Damasco, né? Damasco Romano, a cidade de Damasco, falando aqui em Atos 9, quando Paulo, né, ali está, Jesus aparece para ele, né? Uma foto aqui do porto de Cesareia Marítima, né? Todas essas coisas, como eu digo, nos ajudam a enxergar melhor o texto quando nós estamos lendo. A vida de Paulo,
né? Um quadro muito legal aqui, né? Da conversão até a sua morte, né? Com as datas e os acontecimentos, né? Paulo permanece em Éfeso, segunda viagem, Paulo escreve a carta severa a Coríntios, então tem as datas das cartas também. Muito bom esse gráfico. Aqui você tem um resumo das cartas do Novo Testamento. Esse quadro aqui é sensacional, né? Você tem qual é a carta do Novo Testamento, o autor dela, quem são os destinatários, o local da composição, ou seja, onde é que estava Paulo quando ele escreveu para os Gálatas? Onde é que estava Paulo quando ele escreveu para os Efésios? Né? Então, local de composição. Efésios, quem escreveu foi o Paulo para cristãos em Éfeso e ele estava em Roma no ano de 60 a 61. Então, isso aqui é um quadro sensacional para a gente ter aqui um resumo geral das cartas do Novo Testamento. Né? Não só Paulo, mas também Pedro e João. Ó. 1 Pedro foi o apóstolo Pedro para cristãos no norte da Ásia Menor. Roma tem uma interrogação, porque não é muito... existe um debate, digamos. Né? Então, Roma, aqui as outras duas desconhecido. Aqui Éfeso. Em João também tem uma interrogação, que é perguntando, será? Porque tem um debate muito grande em relação a isso. Né? Então, aqui você tem Éfeso na época de Paulo, também um gráfico muito bom. Aqui é uma foto, né, das ruínas do lugar, né? Visão aérea do teatro e da praça comercial de Éfeso. Isso aqui nos nossos tempos, aqui nos tempos de Paulo. Né? Olha só, a introdução a Tessalonicenses traz aqui tanto uma visão, né, vamos dizer assim, uma visão de uma área, né, de descoberta arqueológica, e aqui você tem a reconstrução de Tessalônica nos dias de Paulo, né? Cidade marítima, que é o porto, e aqui começa a cidade. Excelente, excelente. Então aqui nós terminamos, né, aqui os elementos que eu queria mostrar, né, como elementos que acrescentam bastante a nossa imaginação e nos ajuda a perceber melhor o texto. Né? As notas, como um todo, elas são notas contextuais, notas históricas, algumas notas teológicas, né? E os artigos de teologia bíblica, que eu acho que é isso que faz com que a Bíblia tenha esse nome de Bíblias Thomas Nelson, voltada para teologia bíblica, né? Que são os artigos, né? Esses artigos são muito bons também, tá? E a concordância dela é uma excelente concordância, tá bom? Ela tem 3.000 entradas, 3.000 entradas e cerca de 20.000 referências. Então, ela tem 3.000 entradas, que são esses nomes, só que cada nome tem várias referências, ó. Várias referências. Então, 3.000 entradas e 20.000 referências. É uma boa concordância, né? É uma boa concordância. Eu já falei para vocês, num dos primeiros vídeos do canal, quando eu analiso Bíblias que não são de estudo, né? Você geralmente sabe quando uma concordância é boa, é quando ela traz nome de pessoas. Então, ó, Abraão, Abisag, Abigail, Abiatar. Então, quando traz nomes de pessoas, geralmente a concordância é excelente. Excelente. Concordância mediana, não traz nome de pessoas. Mini concordância, mesmo que nada. Tá? Então, guardem isso. Nós temos a concordância da Thompson, que é a concordância padrão. Ela traz nomes, traz muitas entradas, né? A concordância da Almeida Revista Corrigida, ela é muito boa, ela traz nomes e traz muitas entradas. Tem algumas concordâncias da ARA, que ela não traz nomes, né? Já é uma concordância mais enxuta, mas mesmo assim ainda vale a pena, né? Agora, mini concordância não vale nada, e Bíblia sem concordância eu não uso. Não uso. Para mim, Bíblia tem que ter auxílios mínimos, como concordância e referências cruzadas abundantes. Não é qualquer tipo de referência cruzada. Isso eu já expliquei em outros vídeos, quando a gente fala sobre Bíblias que não são de estudo, que foi o foco dos meus primeiros vídeos no canal, e na verdade ainda é o foco desse canal, é a gente falar sobre estudo bíblico, tá? Se utilizando de Bíblia sem estudo e valorizando o texto bíblico, dando prioridade à nossa leitura individual, claro, sem descartar os recursos,
mas prioritariamente buscando orientação do Espírito, iluminação do Espírito e lendo o texto por si mesmo, encorajando as pessoas a buscarem a ler as suas Bíblias por conta própria, claro, tendo comunhão com a comunidade e tendo seus recursos de estudo, para posteriormente, na hora que você for fazer um estudo, você poder, né, aí ser balizado, para que você não possa sair aí achando que você é quem sabe de tudo e que o que você pensou sobre o texto é que está correto. A igreja foi criada justamente para isso, para nós balizarmos uns aos outros, aprendermos uns com os outros. Ninguém sozinho vai aprender coisa alguma. Pessoas que se trancam na solitude para aprender e não querem conversa com outras pessoas, nem com escritores, nem nada, geralmente são essas que surgem com ideias malucas na cabeça. Tá certo? Mas nós não podemos esquecer que é prioritário nós termos um tempo a sós com a leitura da palavra, sem comentários, só você e o texto e o Espírito Santo iluminando sua mente, né? Para você aprender o texto bíblico, conseguir enxergar a aplicabilidade dele na sua vida, né? E juntamente com a comunidade da fé, você ser balizado para não começar a pensar algum tipo de maluquice que você possa ter, né, achado em relação ao texto, né? Mas, enfim, essa é a Bíblia de estudo Thomas Nelson, né? Uma Bíblia que estruturalmente é impecável, em termos de gráfico, em termos de material impecável, em termos de notas, artigos, né? É uma Bíblia de estudo boa, como muitas outras Bíblias de estudo. Eu não acho que é aquele negócio que sobressai sobre todas as coisas. Não, nós temos muitas Bíblias de estudo. A Bíblia NAA é uma excelente Bíblia de estudo. A Bíblia NVT, que a gente analisou, é uma excelente Bíblia de estudo, né? E eu creio que ela tenha mais essa pegada de estudo, Bíblia de estudo bíblico, de teologia bíblica, mais por causa dos artigos que são colocados nela, assim como a NAA, que é a ESV em inglês, ela é tida como a Bíblia de estudo de teologia sistemática. Por quê? Porque os artigos dela são baseados, são fundamentados no encaminhamento do conhecimento da teologia sistemática. Essa daqui, os artigos, no encaminhamento do conhecimento da teologia bíblica, né? E não sei se são as notas mesmo, eu não tive tempo de manusear muito essa Bíblia para perceber esse teor. Se você já fez isso e percebeu, por favor me diga, mas eu vou continuar a usá-la e provavelmente daqui a algum tempo, 6 meses ou 1 ano, eu faça um outro vídeo falando se eu vi ou não esse tipo de teor das notas, né, em termos de teologia bíblica ou teologia sistemática. Quem quiser entender um pouco qual é a diferença que teria notas de teologia bíblica ou notas de teologia sistemática, assiste o outro review da Bíblia que eu fiz, Thomas Nelson, capa vermelha, que eu expliquei isso, passei eu acho que uns 15 minutos do vídeo só explicando o que seria essa diferença de uma Bíblia com teor de estudo bíblico, de teologia sistemática, e outra de teologia bíblica, o que deveria ser diferente, né? Então é isso, meus amigos. Eu fico por aqui. Deus abençoe a todos e um abraço.